bem-vindas. Esse é o nosso podcast e videocast Análise Internacional. Iniciamos esse projeto com o objetivo de promover debates que são necessários para a nossa área, que nem sempre vamos encontrar a repercussão que a gente espera. Para marcar essa retomada desse projeto, convidamos o Davi e a Simone para conversarmos sobre direitos humanos, os desafios da área, desafios de construir uma carreira, e envolve muitos aspectos que precisam ser discutidos aqui. Então, convido a todos que estiverem participando, mandem suas mensagens para a gente responder no chat. Passo para a Simone. Seja bem-vinda, Simone. Prazer imenso contar com você hoje. Boa noite, Guilherme. Uma saudação especial para o David, que nos acompanha aqui, que atendeu o meu convite, o nosso convite, né? Fico muito feliz com essa participação. E eu vou rapidamente só me apresentar. Eu sou professora da ESE, eu sou graduada, mestre e doutora em Direito, tenho um pós-doutorado em Educação e tenho me dedicado à pesquisa e ao trabalho também em direitos humanos já há vários anos. Eu comecei na graduação ainda pesquisando, fazendo uma análise comparativa entre o sistema interamericano de direitos humanos e o sistema ONU, porque me chamava atenção e justamente o que me chamou para trabalhar com essas questões de internacionalização de direitos humanos foi o fato de direitos humanos na universidade, pelo menos na minha, ser uma disciplina optativa. Então, e eu tive, durante essa disciplina, colegas de várias áreas. Como ela era optativa, ela servia para vários cursos. E aí a gente já tem o primeiro aspecto dos direitos humanos, né? Que é um tema interdisciplinar. Não, ele não se prende apenas à área do direito. E eu, como sempre fui uma militante em várias causas de minorias, desde 2014, então, comecei a trabalhar com migrantes. E hoje eu trabalho ainda como voluntária e coordeno projetos também com migrantes na universidade onde eu me formei. E hoje sou professora de Direitos Humanos e Direito Internacional na ESE. E muito feliz com isso. David, e quem eres tu? Presentes também. Vamos trazer mais riqueza para esse debate hoje. Perfeito, Guilherme, obrigado. Obrigado, Simone e Guilherme, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Márcia, também, pela indicação. Boa noite, pessoal. Boas-vindas aqui a esse momento. Eu sou o David. Atualmente estou morando em Recife, no Pernambuco, mas sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou formada em Relações Internacionais pela Universidade La Salle, de Canoas, onde também eu tive a oportunidade de fazer a primeira pós do Brasil na área de diversidade, que se chamava Diversidade e Desenvolvimento de Práticas Inclusivas nas Organizações, né? Então, preparar aí profissionais que têm interesse em atuar na iniciativa privada, né? Dentro de organizações. Na verdade, qualquer organização, mas com foco maior em empresas. Na verdade, eu sempre trabalhei com a área de diversidade, digamos assim, ou a gente pode dizer de direitos humanos. Em 2013, eu tive a oportunidade, que foi onde eu conheci a Márcia também, no GAIRE, que era o Grupo de Assessoria Jurídica Psicossocial à População Migrante e Refugiada de Porto Alegre e região, onde eu tive a oportunidade de ficar durante 5 anos. E depois, que começou com um projeto muito singelo, mas que em 2 anos cresceu de uma forma muito significativa, que foi o Pampa Cats, Esporte Clube Pampa Cats, que era uma equipe poliesportiva com foco na população LGBTQIAP+. Então, começou com um grupo de amigos que queriam jogar futebol, um grupo de pessoas, né? Eu sou um homem gay, e sempre gostei muito de esportes, mas devido ao preconceito, enfim, a discriminação, era um lugar que não era muito convidativo à minha pessoa. E aí juntamos alguns amigos, algumas pessoas e fundamos os Pampa Cats, que começou com 10 pessoas. Em 2 anos a gente já tinha aí mais de 400 pessoas participando, que virou uma associação, né? Com vôlei, futebol, handebol, jiu-jitsu, corrida, enfim, uma série aí de atividades com o objetivo da inclusão dessa população, né, na prática esportiva. E atualmente eu trabalho na Rock Content, é uma empresa global, com foco em marketing de conteúdo, onde eu estou como líder da área de diversidade e inclusão, né? Então responsável aí por todas as nossas ações e políticas
com esse tópico, né? Também vou fazer uma autodescrição bem rapidamente, né? A gente espera, né, que esse podcast chegue num número maior de pessoas aí. Então, eu sou um homem branco, eu tenho barba e cabelo curto, raspado, castanho, eu utilizo um óculos com fundo preto, estou com uma camiseta azul e o meu fundo é desses backgrounds, esses fundos de tela aí, que tem 2 janelas bem grandes assim. Então, é uma boa prática sempre também para a população, né, com algum tipo de deficiência visual, baixa visão ou cegueira. Então, esse é um pouquinho de mim, Guilherme, tenho certeza que junto com a Simone e contigo a gente vai ter uma ótima discussão aí para o pessoal das relações internacionais e para o pessoal que gosta muito da área de direitos humanos. Sabe que o David fez uma coisa que eu tenho visto muito em todos os eventos que eu participo, quer dizer, todos não, quase todos os eventos que eu participo, que é a autodescrição, que é extremamente relevante e nós temos que nos acostumar a fazer isso. Isso é uma questão de hábito e de respeito com o público também, né? Só que a gente não faz isso porque parece que a gente fala sempre para as mesmas pessoas, né? Então, eu vou, aproveitando, então, a deixa, vou também fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, na verdade ele é grisalho no momento, pelo ombro. Eu estou usando um casaco preto, porque aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio. Eu uso um óculos de aro vermelho, e estou com um batom vinho, e meu fundo aqui é a minha estante de livros. Aproveitando, achei bem legal essa prática inclusiva, justamente na sua linha, David, de formação, prática, vai sempre a gente adotar essas práticas. Bom, estou com um fundo azul, né? Estou no meu escritório, então é uma parede normal, tem uma planta que infelizmente não é de verdade, quero trocar ela, mas compõe o cenário. Lá tem uma mesa de onde estou. Sou careca, tenho um pouco de barba, meio que por fazer, e camiseta polo com algumas listras. E passo então, porque essa questão sempre me marcou. Quando entra o debate de direitos humanos e de inclusão na discussão pública no Brasil com mais força, a gente está escutando mais, mas não se entende como começou e qual que vai ser o caminho desse debate, que a gente depois chega na outra ponta, que o David pode comentar como tem sido a aplicação, né, que é a ideia é falar sobre o mercado de trabalho. Simone, como é o panorama, o início do debate sobre direitos humanos? Bom, para falar de direitos humanos, a gente sempre tem que olhar para a história, né? Então, por mais que a gente possa olhar ainda muito anteriormente à modernidade, né? Foi na Revolução Francesa que se começou, então, que teve a primeira Carta de Direitos do Homem e do Cidadão. Antes era um debate que nasceu, na verdade, de documentos jurídicos e de revoluções, de movimentos. Então, direitos humanos são um processo histórico, e esse debate ele entra nos documentos jurídicos e é desenvolvido basicamente a partir da Europa, né? Ele vai chegar nas Américas, Estados Unidos, a partir da Revolução Americana. Mas aí é com a Revolução Francesa que a gente vai começar a ouvir falar sobre direitos do homem e do cidadão, muito pautado também ainda em direitos civis e políticos, né? Só um dos conjuntos de direitos, né? Porque hoje nós podemos falar em vários conjuntos de direitos que na teoria são chamados de gerações ou de dimensões de direitos. Mais especificamente, assim, a internacionalização dos direitos humanos, ela se dá a partir do pós-Segunda Guerra. Então, nós temos aí a fundação da ONU em 1945 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, que vão internacionalizar o debate sobre direitos humanos, porque são países de quase todo o mundo que formam a ONU, né? E que começam a debater juntos, justamente por causa do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que começam a debater no conjunto o que seria um mundo pautado
em relações pacíficas, em relações de defesa, de promoção e proteção de direitos, para que aqueles horrores da Segunda Guerra não acontecessem mais. E o Brasil foi um dos primeiros países a fazer parte das Nações Unidas e também a assinar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o debate no Brasil, ele também começa, o debate específico sobre direitos humanos, ele também se dá a partir desse processo de internacionalização. Mas quando a gente olha para o Brasil, a gente não pode deixar de olhar para as nossas constituições, porque os direitos humanos, a garantia de direitos, eles vêm muito atrelados aos documentos jurídicos. Então, se nós formos olhar para as nossas 8 constituições, a primeira, a Constituição do Império, ela vai ter ali um embrião de direitos fundamentais individuais. A segunda já vai ter um embrião de direitos sociais. A terceira, ali nos anos 30, vai ser a mais avançada para a época. Então, vai ter ali, vão ter ali especificamente, então, direitos sociais garantidos, que são os de segunda dimensão. Mas aí nós temos a de 37, porque a de 34 teve vida curta, nós temos a Constituição de 37, que aí ela elimina praticamente todos aqueles direitos individuais e passa o controle sobre a definição de acesso a direitos para o poder central, para o poder executivo. E assim por diante. Então, hoje olhando historicamente, a Constituição de 34 foi bastante avançada, mas na nossa história constitucional, a Constituição que vai trazer o maior rol de direitos, o maior rol de princípios em relação a direitos humanos é a Constituição de 88, a nossa Constituição democrática. Porque o Brasil passa por um período, nós não podemos deixar de olhar para o período autoritário pelo qual nós passamos no país e que foi de supressão de direitos. Então, saindo desse período negro da história, entre os anos 60 e início dos anos 80, para pautar os direitos humanos numa nova Constituição, então a Constituinte percebeu naquele momento que era a oportunidade de trazer o maior número possível de direitos na Carta Constitucional. Então, nós temos uma Constituição hoje pautada em princípios de direitos humanos, e a partir dela se originam também vários instrumentos legais, várias políticas públicas, de defesa, de proteção e de promoção de direitos, especialmente direitos de minorias. E aí, quando a gente vai pensar no debate sobre o que são os direitos humanos, eu sempre digo que depende muito para quem a gente pergunta. Se eu perguntar para o David o que são direitos humanos, talvez a resposta dele seja que são direitos de inclusão. Agora, de determinados grupos. Agora, se eu perguntar para um morador de rua, por exemplo, ele pode dizer que é habitação, ou então que direito humano é direito à alimentação, a não morrer de frio, entre aspas, né? Se perguntar para mim, talvez eu diga, olha, para mim o debate hoje sobre direitos humanos deveria estar pautado no racismo, ou então nas questões de gênero. Então, direitos humanos são todos aqueles direitos também que, digamos, promovem a dignidade das pessoas, promovem uma vida sem violações, sem violências. Isso, sucintamente, poderia se chamar de direitos humanos. Mas, no Brasil, o debate de direitos humanos, ele passa a ficar, ele esteve presente desde muito tempo, olhando em retrospecto, mas ele fica mais presente a partir justamente do nosso período autoritário, né, do nosso período ditatorial. E aí ele se consagra justamente na Constituição de 88. Bem interessante, né, destacar, tivemos não só no Brasil, mas em toda a América Latina a ditadura, foi um período tenebroso para todos nós, e o descanso do mundo, e em seguida um processo de abertura econômica, política, mais acesso à informação, e hoje vai se cristalizando em ações dentro das próprias empresas. Levaram tempo para adotar algo.
O debate ficou muito no campo político, como você comenta, no campo das organizações internacionais. Eu pergunto, então, David, que momento entra nas empresas e como você nota que elas têm adotado práticas e como os profissionais têm se qualificado, atuado com, a gente colocou trabalhar com direitos humanos. Você trabalha com direitos humanos? Diria que sim, com certeza eu trabalho com direitos humanos, né? Então, seguindo nessa mesma linha da Simone, acho que é importante a gente trazer um pouquinho de contexto, né? De sempre esteve aí, sempre as empresas trabalharam com o tópico de diversidade? Não, na verdade, não, né? Então, esse debate, ele começa junto com o processo de globalização, então, principalmente com as multinacionais, né? Ingressando em novos mercados no mundo e que elas começam a se questionar, como que eu posso vender para pessoas tão diversas? Como que eu posso vender e, né, produzir serviços e produtos para pessoas que eu não conheço, que são de outra cultura, né? Então, quando a gente vai lá para a nossa cadeira, né, de marketing internacional, a gente pensa em um produto global ou num produto local, em que eu vou ter um produto global, mas adaptado para o meu local. Então, as empresas começam a pensar, eu não sei dialogar com esse novo público, né? Então, eu preciso, dentro da minha empresa, entender qual que é essa realidade, né? Por que essas pessoas consomem, por que elas pensam dessa maneira, né? Por outro lado, ela olha para dentro da sua organização e ela vê que todas as pessoas são iguais. Como que pessoas iguais, que têm vindo do mesmo lugar, fizeram praticamente, né, tiveram uma trajetória de vida muito similar, vão conseguir pensar para fora daquilo, né, das suas vivências? Então, as empresas juntando esses dois, né, como que eu vendo para esse público e como que eu torno a minha força de trabalho, né, ou as pessoas colaboradoras mais diversas, para conseguir atender essa demanda, né? Então, isso foi ali para a década de 90, então a gente está falando que as empresas começam a olhar para isso nos últimos 30 anos, né? De uma forma econômica. David, mudou de lá para cá? Mudou pouco. Com certeza as empresas ainda olham para um viés e para uma perspectiva daquilo que as faz ter lucro, né? Então, hoje a gente já sabe, a gente tem aí literatura suficiente para afirmar que empresas que têm diversidade de gênero, diversidade racial, étnico-racial, né, ou diversidade afetivo-sexual, são empresas que produzem, né, têm uma maior produtividade. Por quê? Porque as pessoas trabalham felizes hora a hora, né? A gente descobriu aí algo que a gente já sabia que era algo muito óbvio, mas que as empresas estão descobrindo agora, né? Então, se eu tenho uma pessoa que está ali me prestando, né, um serviço, né, estou ali dentro dessa empresa, e se eu posso ser quem eu sou, eu trabalho mais feliz. E uma vez que eu trabalho mais feliz, obviamente, tem um ambiente de trabalho muito mais acolhedor, né, e muito mais produtivo para todas as pessoas, né? Então, ao meu entender, é a aplicação direta daquilo que a gente, né, digamos assim, que a gente operacionaliza ou estuda a área de direitos humanos, já sabíamos, né? Que era possibilitar com que todas as pessoas, né, tenham o direito ao básico, ao mínimo, né? Então, de serem quem elas são, sem sofrer discriminação, né? Mas acho que é importante também dizer, alinhado tudo isso que a Simone disse sobre os avanços dos direitos humanos ao longo do tempo, obviamente, né, os tratados internacionais, as conferências, as organizações, as leis, são extremamente importantes para que a gente consiga estabelecer uma base do que é o mínimo e de qual sociedade a gente quer ser, né? Então, obviamente, na lei somos todos iguais, mas é extremamente importante dizer que, na realidade, no dia a dia, nós não somos iguais. E não tem problema nenhum, necessariamente, em sermos diferentes. Se a gente fizer uma apresentação aqui com todas as pessoas que estão nos assistindo e pedir para elas trazerem as suas identidades, alguns recortes a gente vai ter igual, outros diferentes, mas temos aqui nessa sala, com certeza, 16 pessoas únicas, ou no mundo, 7 bilhões de pessoas, né, que são únicas, e que são diversas, e que são diferentes. O problema é que quando a gente começa a ver como as nossas organizações, né, sociais se dão, que algumas pessoas detêm o poder e outras não. Algumas têm acesso a oportunidades e outras não. Então, por isso que a gente, na verdade, trabalha muito mais dentro das empresas, até com o conceito de equidade, não necessariamente de igualdade. Porque não adianta nada eu abrir uma vaga e dizer todas as pessoas podem aplicar para essa vaga. Mas no momento que eu começo a colocar lá que eu exijo um inglês fluente, de que eu vou estar procurando uma universidade específica que essas pessoas cursaram, que eu vou colocar exigências de anos de experiência naquela função,
Eu não tô fazendo um tratamento igualitário, porque se eu for olhar para a sociedade, o que eu encontro, né? As nossas diversidades possuem desigualdades. Então, a palavra diversidade sempre vai estar linkada à palavra desigualdade no nosso mundo. A gente não tem como desassociar isso. Em que, por exemplo, a população de pessoas com deficiência são 15% da população mundial. 1 bilhão de pessoas são pessoas com deficiência no mundo. Destas, que estão em idade de trabalho, entre 80% e 90% estão desempregadas. A gente vive num sistema capitalista que diz o quê? Eu sou alguém a partir daquilo que eu produzo. Então, eu tenho que contribuir com a sociedade, com o meu trabalho. E eu acesso bens e serviços e até o exercício da minha cidadania pelo quê? Pelo dinheiro. Uma vez que eu tenho dinheiro, eu acesso cinema, acesso teatro, eu tenho direito à cidade, eu viajo. E aí, quando a gente não permite, por causa da discriminação, que pessoas com deficiência não acessem o mercado de trabalho, ao fundo, o que a gente está dizendo, vocês não têm direito ao exercício da cidadania, vocês não têm direito aos direitos humanos. Está lá na Conferência Internacional sobre o direito das pessoas com deficiência, todos os direitos que elas têm. Mas se elas não tiverem a liberdade econômica por causa de um sistema que é o que é regente agora, a gente não permite com que essas pessoas... E daí a gente pode fazer vários recortes para a população negra, população LGBTQIA+, principalmente da população transgênera no Brasil. Então, só para aquecer um pouquinho também, né, e linkar, né, que obviamente as leis são extremamente importantes. Se a gente for lá aqui no Brasil, a lei de cotas, né, para pessoas com deficiência, completou 30 anos, e conheço pouquíssimas empresas que conseguem respeitar a lei de cotas, que é o mínimo que as empresas têm que ter de pessoas com deficiência, devido à discriminação, devido a não entender essa população. Então, mesmo com a lei, mesmo com o Estado dizendo ali, vocês têm que cumprir, as empresas não cumprem, não conseguem cumprir. E aí a gente tem que se questionar também como que essas empresas estão interagindo com outros agentes, né, do sistema, outros stakeholders, né, ou atores do sistema internacional que a gente fala, né? Então, as empresas passam a se dar conta também que elas precisam falar sobre política também, que elas precisam também se inteirar sobre os problemas sociais e sobre a sua responsabilidade social, que aí vai entrar a ODS, né, o Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, vai entrar a ESG, né, que está aí no cangote, né, de todas as empresas agora. Se realmente eu quero me internacionalizar, se eu quero ser uma empresa bem vista, eu preciso ter na minha agenda aí a pauta ESG, onde eu vou monitorar a minha produção de carbono, onde eu vou monitorar quantas mulheres eu tenho em cargos de liderança, população negra, enfim. E eu preciso reportar isso, porque senão eu não consigo o quê? Dinheiro, não tenho investimento. Eu não sou bem vista no cenário, né, de outras empresas. Então, eu não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta, Guilherme, mas só para a gente conseguir fazer algumas conexões aqui. Antes de passar para o Guilherme, essa questão que o David traz é interessante, né? A economia é um bom motor para movimentar debates também sobre questões de inclusão, né? Porque obriga, ou você se enquadra ou fica de fora, né, do mercado. Então, por que determinadas empresas ou determinados setores olham mais para determinados públicos? O setor de turismo, por exemplo, nos últimos anos, tem um olhar muito diferente sobre a população LGBTQIA+, tem um olhar sobre a população idosa, que está viajando mais porque está vivendo mais, a qualidade de vida melhorou. Então, a economia acaba sendo um motor para essas discussões e para essas formas de inclusão. Por outro lado, as leis de cotas, o David disse, é importante ter lei, né? Com certeza é importante, mas eu também sempre digo que não adianta só ter a lei, e aí tu mesmo trouxe os exemplos, né, David? Não adianta só ter a lei e ela não conseguir sair do papel, né? Ela não ser efetiva. Só a lei não adianta, a gente também precisa de uma mudança cultural, né, nas nossas empresas, enquanto sociedade e enquanto Estado também. Leis de cotas existem para pessoas com deficiência, existem para mulheres, existem para pessoas negras, tem lei de cotas para inserção na universidade, são importantes, com certeza. Estão sendo aproveitadas no seu máximo? Temos dúvidas, né? Já dá para ver que não, né? Poderiam e deveriam ser muito melhor aproveitadas.
Então, só para aproveitar o gancho aqui do David. Esse gancho acho que vem um pouquinho meu questionamento dos últimos meses, porque eu vi muitos debates sobre ESG. O Dave falou a sigla, e também os ODS, tivemos já os objetivos do milênio. Será que essa foi uma forma de estimular que as empresas, as entidades como um todo pensassem? Porque a gente tem que instrumentalizar para que as empresas possam aplicar isso. Se não tem parâmetros, não tem formatos adequados, não há como também mensurar progressos. Simone, como podemos observar e que são os ODS, como as empresas escolhem eles, quais são os principais, e se esse é um caminho seguro para as empresas seguirem e para nós também apresentarmos a empresa como uma proposta de crescimento para elas. O que foi legal que o David comentou, que as empresas adotam porque é uma relação capitalista ainda, infelizmente, mais do que olhar os ODS e pensar o que eu posso fazer para melhorar o mundo, sem ter nenhuma pretensão a mais, porque uma empresa também é uma entidade social, cultural hoje. As pessoas cobram mais das empresas do que cobravam antes. Não é só uma marca, ela tem que representar também os anseios e a identidade da sociedade com qual ela está se inserindo. Ela não pode fugir muito disso, ela também tem que ser condizente, coerente com aquilo que ela tenta vender para o público. O que é o ODS, os objetivos os objetivos que nós temos agora que a ONU apresentou. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então, eles partem de uma agenda das Nações Unidas que tem foco agora em 2030, né? Agora são os ODS 2030. Então, as Nações Unidas estão olhando mais para frente. E quando a gente ouve desenvolvimento sustentável, a gente automaticamente, né, pensa no meio ambiente. Mas é muito mais do que isso, né? Tem muito a ver com a forma como os países lidam com a sua população e com seus problemas internos também no acesso a direitos. Então, para além do meio ambiente, que também está na pauta, porque está mais do que na hora de falar sobre isso, né? E aí nós temos as conferências aí que nos mostram isso, e os números, né, os relatórios que nos mostram isso, que talvez a gente esteja atrasado nesse debate. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo que os países que têm responsabilidade com isso não querem assumir a responsabilidade, mas os objetivos do desenvolvimento do milênio, então, do desenvolvimento sustentável, eles têm vários recortes. Tem o recorte de gênero, raça, diminuição da fome, são 15... 17? Eu já me perdi. 17, né? Uhum. São 17 objetivos. Então, esses objetivos são uma agenda das Nações Unidas para os países, para que eles adotem dentro dos seus territórios e que possam, então, se desenvolver com sustentabilidade, onde os pilares são social, o ambiental e o econômico. Então, resumindo, isso é desenvolvimento sustentável, onde os pilares social, econômico e ambiental sejam respeitados pelos países. E aí entra o debate social das minorias, da inclusão, do respeito aos direitos humanos, e também entra o respeito ao respeito e a proteção do meio ambiente, né? E sem descolar da economia, porque hoje nenhum debate público escapa do debate econômico, né? Então, por isso que esses 3 pilares dos objetivos do desenvolvimento sustentável são extremamente importantes e eles entram nessa agenda, né? E, David, como as empresas vão trazer políticas, né, que trabalham com diversidade, inclusão, como as empresas estão, então, olhando os ODS e o ESG? Qual o seu maior desafio hoje para elas? Como você avalia? Se há um consenso sobre as melhores práticas já, se ainda há muita discussão a ser feita, se ainda começou com a ideia de que há um uso oportunista de muitos
desses elementos do desenvolvimento sustentável, né, de ficou conhecido como greenwash. Muitas empresas tentando se apresentar de outra forma. Como você tem visto esse debate dentro daí das empresas? Eu tenho visto que está todo mundo, não vou usar a palavra perdido, mas está todo mundo tentando entender também como que as empresas participam desse processo, né? Como que elas internalizam também essas missões a respeito das ODS e como que elas usam, porque o SG nada mais do que é, hoje em dia, que uma ferramenta de metrificação. Então, né, então existe uma base, né, uma base que a gente utiliza aí para entender como que a empresa está investindo no social, como que a empresa tem em termos de governança, que vai falar sobre compliance, sobre corrupção, e que vai falar também sobre o meio ambiente, né? Então, com certeza, gigantes como Coca-Cola, Unilever, enfim, outras empresas, elas precisam gerar reportes anuais de como que elas tratam do seu lixo dentro das suas empresas, como que elas tratam a respeito, né, da emissão de carbono, não só delas, mas de toda a cadeia de valor, né? O que não é simples, obviamente, mas é exigido já dessas empresas, se elas para seguirem recebendo investimentos, mas também para atender uma demanda da população, de consumidores. Então, com certeza, as pessoas estão muito mais conscientes. E aí, acho que é importante dizer aqui que há um recorte de classe, né? Obviamente, quais são as pessoas que têm condições de escolher produtos hoje em dia, né? Não vou nem entrar na questão como que está o Brasil hoje, mas até de pessoas que, por exemplo, né, hoje o David, com certeza, eu não trabalharia numa empresa que não trabalhasse com questões de diversidade e inclusão, independente se eu sou líder ou não. E, na verdade, isso já é uma prática de mercado. Hoje a gente sabe que a população millennial, que hoje está aí, que é, digamos, a massa, né, de força de trabalho, se a gente for para a geração Z, muito mais, mas só a geração millennial, 87% de pessoas que buscam um emprego já dizem, para mim não é mais uma opção a empresa trabalhar com questões de diversidade e inclusão, é mandatório. Se tu não trabalha, eu não vou entrar na tua empresa, eu não quero contribuir com esse lugar. Então, o espaço da empresa, que antes realmente era estritamente, eu vou lá ganhar dinheiro, hoje essa empresa compartilha do meu propósito de vida, daquilo que eu acredito enquanto sociedade, senão aqui não é um lugar para mim, né? Eu vou em busca desse lugar. Óbvio que ainda é um local onde a gente vai, né, pensar em dinheiro, obviamente, crescer dentro da sua carreira, né, enfim, ser promovido, mas que o propósito está muito ligado. E as empresas já viram isso, porque hoje em dia a gente tem tanta opção de produto que o produto ele não tem mais valor. O que as empresas vendem hoje? Experiência. Elas vendem uma ideia, elas vendem uma filosofia por trás. Quando tu compra Natura, tu não compra só aquele produto, aquele perfume. Tu compra tudo aquilo que a empresa diz que ela faz sobre o reflorestamento. Então, a nossa forma de consumo já está mudando, né? Mas aí a gente, óbvio, pode entrar num debate, né, marxista aqui, sobre, enfim, várias questões que a gente pode trazer, sobre periferia, centro, semi-periferia, como que o sistema internacional ele ainda é abastecido, explorado, enfim, a gente pode entrar em toda essa questão, né? A pessoa que melhor ganha no Brasil ainda é uma pessoa explorada dentro, né, desse sistema. Mas, enfim, e as empresas estão ainda entendendo, não... eu leio relatórios da Google, eu leio relatórios da IBM, eu leio relatórios da Salesforce, que são as big techs aí, né, que estão, digamos assim, liderando esse movimento, e elas estão vendo ainda como é que elas fazem, né? A Google disse, não, a gente quer aumentar o número da população negra aqui até 2040 em X%. Não sabe muito bem. E eu não sei se as empresas vão ter essa resposta, gente, porque eu sou um esperançoso, óbvio, né? Eu trabalho na área de diversidade e inclusão, amo o que eu faço, amo chegar e ter esse desafio. Às vezes é duro, né? Que a gente fala sobre problema social quase o dia inteiro, mas acredito muito no potencial dos indivíduos, mas é importante dizer, assim, que a gente tem uma limitação enquanto indivíduos, né? Então, existe uma torneira que ela está ligada e que ela produz muita desigualdade. E daí, do outro lado, tem muita gente tentando remediar, né? Tentando, de alguma maneira, diminuir essas desigualdades. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é como que a gente fecha essa torneira. Que sociedade que a gente quer? Agora se fala, né, de um capitalismo sustentável, de um capitalismo consciente. Eu não sei se essas duas palavras podem caminhar junto. Eu não sei se o capitalismo é a saída. Né? É uma reflexão enquanto sociedade, enquanto o que a gente quer. Será que a gente consegue ser essa sociedade que a gente quer?
com o sistema atual que a gente tem, enquanto que bilionários, né, estão aí viajando para o espaço, comprando redes sociais. A gente precisa estar atento a isso. Hoje em dia, um indivíduo tem condições de comprar uma rede social, e a gente sabe o que informação hoje é. É muito, sempre foi, na verdade, muito poder. Esse poder está no lugar de uma pessoa. Quanto que os estados estão preparados para lidar e regular isso, né? Daí tem os papers aí do Facebook, o Facebook teve que mudar o seu nome para Meta, muita coisa aconteceu. Então, as empresas estão tentando entender. Mas, obviamente, dentro das empresas tem muita gente querendo fazer acontecer. Eu digo CEOs, não porque eu trabalho na Rock Content, mas o meu CEO é uma pessoa muito preocupada com esse tema. E aqui a gente diz, não é apenas porque é a questão mais inteligente de se fazer, é porque é a questão certa a se fazer. Então, isso, obviamente, me abre caminho quando eu digo assim, gente, essa aqui é uma tomada de decisão difícil. Talvez a gente perca cliente, talvez não seja a melhor estratégia business, mas é o mais certo de se fazer, o mais correto de se fazer. E talvez a nossa jornada vai ser mais longa. Eu poderia só contratar pessoas que têm o inglês fluente, estudaram nas universidades X. Esse é o caminho mais curto, mas não é o que a gente quer, não é o que a gente acredita. Então, as empresas também estão fazendo esse processo interno de refletir quem elas são e o que elas querem ser. E o funcionário, né, o indivíduo que está ali dentro, tem papel-chave nisso, de reivindicar. Eu digo assim, eu trabalhei numa multinacional, anteriormente de vir para essa, e lá nós tínhamos os employee engagements, né, que é os engajamentos dos funcionários. Eu vou ser bem breve, eu sei que já, talvez eu também muito, mas ser muito breve, assim, a gente estava com todos os employee engagements de todos os times. Uma hora eu olhei para um lado, uma hora eu olhei para o outro, vi as reivindicações, vi as pessoas reclamando, eu digo, gente, isso aqui é um sindicato moderno dentro das empresas. Elas conseguem regular um pouquinho melhor. Mas no fim, o que a gente está dizendo aqui, queremos melhores condições de emprego. Eu não quero ter o volume de trabalho que eu estou tendo, porque eu não estou conseguindo entregar, eu não estou conseguindo ser feliz. Então, assim, existe essa tensão ainda dentro das empresas. Até que ponto eu posso dar liberdade ao indivíduo de reivindicar, de ter esse lugar de voz, e até que ponto eu preciso atender uma demanda business, né, de negócios aqui. E o internacionalista tem um papel fundamental nisso, porque a gente é treinado para olhar isso, né, e ter essa visão multifacetada, né, principalmente dentro de uma organização internacional, né, então, de uma empresa internacional. Então, fiz um pupurri aí também, tentando responder. Mas não tem muitas respostas não, Gui. Eu imagino, e por isso a Simone fica ali preocupada, a gente conversou bastante, várias vezes, sobre como ensinar direitos humanos. E nas nossas conversas, assim, temos que colocar práticas, mostra o site, as ferramentas, porque quem vai lidar com direitos humanos tem que ter instrumentos, tem que debater quais são as práticas, caminhos. Passo para a Simone, então, qual que é o desafio de formar profissionais para atuar com direitos humanos? Se há estratégia, se você vê alguns modelos que a gente pode replicar? Olha, partindo do princípio que, para falar de direitos humanos, nós estamos falando de um mundo que inclua as pessoas, né? De uma sociedade que fuja desse individualismo que nós estamos vendo hoje, a formação dos profissionais em qualquer área, ela passa por conhecer não só a história do que são os direitos humanos, é preciso recorrer à história e ter a noção de que direitos humanos são frutos de processos de luta histórica. Então, para conquistar os direitos que nós temos hoje, e nós reivindicamos, e nós enchemos a boca para dizer, né, é meu direito. Muitas pessoas lutaram para que esse direito existisse, para que nós tenhamos esse debate hoje, inclusive dentro das empresas, foi um caminho longo e continua sendo um caminho longo. Então, eu começaria esse debate ainda na escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Esse debate ele tem que ser público para começo de conversa, ele não pode ficar restrito a um pequeno grupo de pensadores dentro da academia. Esse debate tem que ir para dentro da sala de aula, com crianças, com adolescentes. Todos os cursos superiores deveriam ter na sua grade curricular a disciplina de direitos humanos, e não como no meu caso, sou formada em direito, com mestrado e doutorado na área, eu tive direitos humanos como uma disciplina optativa,
eu tive direitos humanos no mestrado, eu tive uma disciplina de direitos humanos. No doutorado, essa disciplina foi vinculada à participação política, que também é um direito humano. Só que aí, veja, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu consegui fazer mestrado e doutorado. E aí eu debati direitos humanos na academia. Quantas pessoas podem dizer que fizeram isso? Outra estratégia que me parece importante é fazer esse debate nos pequenos grupos, ou em eventos como esse aqui. Nos pequenos grupos, eu digo, com os alunos, ou com os amigos, ou dentro das empresas, aí é uma estratégia também bastante individual, né? E em eventos como esse aqui, onde a informação circule. Bom, isso é uma parte do trabalho, mas e aí na formação dos profissionais, como é que a gente vai fazer isso? Cursos como esse que a ESRI promove, né, de direitos humanos, para que a informação chegue a mais pessoas, e que eu, como professora, também possa mostrar os instrumentos, né, como é que eu posso acessar esses instrumentos enquanto indivíduo, ou como é que eu posso entrar nesse sistema enquanto profissional. Esses cursos me parecem interessantes também, são necessários, inclusive, para que as pessoas tenham acesso à informação. Para mim, a chave aqui é acesso à informação. E trabalhar, agora olhando para o mercado de trabalho, as empresas têm que se adequar. Por mais que o debate seja pela via econômica, as empresas vão ter que se adequar, porque essa geração, como o David mesmo colocava, essa geração, ela pede por outros espaços, né? Ela não se contenta mais com a forma tradicional como a empresa se coloca, né? Para o público. Então, e os ambientes de trabalho, eles têm que ir além de tem uma mesa de ping-pong ou pode trazer o bichinho para o trabalho, né? Tem que fazer o debate efetivo dentro das empresas. E aí, profissionais como o David têm essa missão de levar esse debate também para dentro das empresas, nas reuniões de trabalho, cobrar do seu CEO que seja mais efetivo nas ações das empresas. O trabalho acaba sendo um pouco individual, porque eu olho para o nosso país da forma como ele está, onde nós temos uma série de violações diárias a direitos humanos promovidas pelo Estado. E aí, o debate acaba mesmo sendo individual, porque cada um vai acabar fazendo essa parte. Nós podemos usar as redes sociais com as dancinhas do TikTok, já que isso é que chama atenção, mas para levar alguma informação. Nós podemos utilizar todos os espaços que nós temos para fazer esse debate. Pode parecer utópico, mas, infelizmente, hoje é isso que nós temos, porque o espaço público no Brasil está cada vez mais fechado para esse debate de direitos humanos. Os últimos relatórios sobre direitos humanos no Brasil apontam isso, que a violência aumentou, a desigualdade social aumentou, e aí a gente tem que olhar também para a questão dos privilégios. Quem é a camada da população que pode fazer esse debate? Porque não adianta eu conversar com alguém que está ali no Recife agora, que acabou de perder um familiar por conta das chuvas, porque o Estado não se preocupou em garantir habitação de qualidade. Que tipo de debate eu posso exigir dessa pessoa? Eu tenho que acolher essa pessoa. Eu tenho que acolhê-la e, ao mesmo tempo, eu tenho que exigir do Estado, enquanto cidadão privilegiado, que recebeu a mesma chuva que essa população periférica, mas que não perdeu a casa, eu deveria cobrar do Estado que permitisse essas pessoas que tivessem condições de vida dignas. Direitos humanos é isso, é dignidade, é garantia de dignidade para as pessoas. E dignidade é ter comida na mesa, é ter um trabalho que não seja análogo à escravidão, obviamente. É ter escola para os meus filhos, é ter saúde.
Isso é direitos humanos, isso é dignidade. Então, direitos humanos está atrelado com dignidade. Então, pensar estratégias hoje passa também, infelizmente, enfim, passa pelo individual, passa muito pelo individual, cada um fazendo a sua parte, mas cobrando, enquanto profissionais de qualquer área, cobrando dos nossos locais de trabalho. O que é que nós estamos fazendo enquanto instituição para o debate de direitos humanos e para efetivar direitos humanos? Ou é só um discurso para atender uma necessidade de mercado ou uma necessidade legislativa também, por força de lei? Porque a ONU tem um grupo de trabalho sobre empresas e direitos humanos que já tem mais de uma década. E a partir desse grupo de trabalho, desses princípios adotados pela ONU, o Brasil adotou, a partir do Plano Nacional de Direitos Humanos, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, o Brasil adota, então, essa estratégia de discussão de direitos humanos nas empresas, fruto também de uma condenação junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, veja como as coisas estão interligadas, né? A partir daí, o Brasil adota um decreto, em 2018, o Brasil tem um decreto que estabelece diretrizes nacionais sobre empresas de direitos humanos. Então, as empresas também, elas são pautadas pela necessidade de mercado, mas elas também são pautadas pelo que a lei obriga elas a fazerem. Então, qual é o nosso dever? Conhecer a legislação, exigir que os direitos sejam respeitados, denunciar os abusos e as violações e participar de eventos como esse aqui, onde a gente possa conversar, trocar ideias e levar para o maior número possível de pessoas o debate sobre o tema. Acho que eu falei demais agora, me emocionei. Imagina, falou lindo. Eu, nos últimos meses também, desde a última eleição para a presidência no Brasil, para presidente, eu vi um grande afastamento, eu mesmo fui me afastando de muitos debates que deveria estar participando. Aconteceu com todos que deveriam estar ocupando espaço de fala ou se esforçando para estar defendendo. Acontece, né? Esses desafios são de... A gente está falando muitas vezes para nós mesmos, para grupos fechados, sem romper a nossa bolha. Por exemplo, tem tios, parentes que deveriam estar participando dessas discussões, só que a gente não tem você comenta, né? Conhecer a legislação, não tem as ferramentas, os caminhos para um debate. Então, é um desafio enorme dentro da sociedade promover, falar, discutir direitos humanos sem ser agredido, sem ser taxado de doido ou esse assunto que não interessa. Isso é muito frustrante ainda. Aí eu decidi, falei assim, bom, não vou mais me furtar ao debate. Porque às vezes a gente passa um post, a gente não quer debater ali, assim, poxa, vou debater abertamente sobre isso, mas aí começa assim, tenho que ganhar espaço com essas pessoas primeiro, então vou convidá-las para conversar. Mas eu tenho uma opinião política diferente, ou ela tem uma ideologia, percepção diferente. Você tem que construir entendimentos. Você concorda que as pessoas têm direito à vida, que se para a tua opinião política existir, ela não deve ir contra a existência de outra pessoa? Então, nós vimos já no debate recente do podcast, acho que Flow, a defesa do partido nazista. Não é nosso papel se isentar mais. Nosso papel é estar presente nessas discussões para que esse tipo de fala não cresça. Defender partido nazista não é caminho. E há muitas discussões na sociedade e vão para dentro das empresas. Como que é difícil para a gente, como colocar isso? Então, construir entendimentos, convidar para explicações, criar projetos, igual o que o David participa, né, de inclusão, diversidade, como a instituição chegou ao ponto de ter alguém pensando isso. Porque aí respeito mais. Institucionalizar traz mais respeito, traz mais caminho para isso.
que a gente, num fórum aberto, na rua, numa rede social, a gente está, de certa forma, vulnerável. Os defensores de direitos humanos estão vulneráveis. Quem fala de direitos humanos está vulnerável, está em risco, porque quem não fala tem poder, mais poder, e não tem tanto, e não tem compromisso com a vida do outro, né? Defendendo às vezes, significa que você não tem compromisso com a vida do outro, tem compromisso com aquilo que é de seu interesse. Defender essas ideologias extremistas é algo extremamente perigoso. E, como dizer, por um tempo a gente se isenta de querer falar sobre. Isso é duro, porque a gente não quer causar desentendimento, mas por vezes vai ter que causar estresses. Não tem outro caminho, muitas vezes. É criar estresse, mas tentar criar fóruns, cartilhas, explicações. David, para a gente aproveitar, quem tiver questões para colocar no chat, a gente traçou aqui desafios do nosso campo. Eu, como gestor de uma instituição de ensino, lido com direitos humanos. A gente é uma instituição que quer pensar direitos humanos. A Simone, como formada, pesquisadora, pensa direitos humanos. Você, como profissional de relações internacionais, pensa direitos humanos. Tem desafios ainda que você sente que não consegue enfrentar? Ou hoje, como defensor, ativista, você entende que os debates todos estão abertos, ou ainda muitos debates que ainda são sensíveis? E esse ano de eleição vai mostrar que ainda há pontos sensíveis no Brasil, ou a gente já tem maturidade para falar dentro das empresas sobre diversidade, inclusão, liberdades? Com certeza, Guilherme. Eu acho que é importante dizer que, né, não sei dizer o marco temporal, mas desde que eu comecei a tocar, digamos assim, de uma forma mais profissional, entendível, né, na graduação com o tópico de direitos humanos, eu entendo que é um tópico em que ele é criminalizado no Brasil, né? Então, tu falar que tu eres um defensor dos direitos humanos é diretamente dizer, né, descambar em todos aqueles senso comum, defensor de bandido, a galera do mimimi, né, os chatos do rolê, enfim, né, todos esses adjetivos que nos são atribuídos. E, obviamente, que isso causa um efeito psicológico de medo. Então, a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas que trabalham na área de direitos humanos, que são ativistas das áreas de direitos humanos. Então, quando a gente olha para esse cenário, nós do campo um pouco mais progressista, né, nós do campo progressista, obviamente, né, a gente olha para isso, a gente fica com medo, naturalmente, né? Nas redes sociais, essa é a era da informação. A informação está aí, tu dá um Google, mas qual é a qualidade dessa informação? O quanto eu consigo acessar essa informação e consigo ter um discernimento do que realmente é uma informação de qualidade, estudada, né, que realmente vem da academia, que também está sendo criminalizada. Então, hoje, tu dizer que faz mestrado, doutorado, está na academia, tu é vagabundo, né? Tu é uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que não faz nada da vida. Mas não é à toa que tanto a criminalização dos direitos humanos quanto da academia está sendo criminalizada. Porque a gente sabe que uma população que pensa, que reflete, né, a sua história, o seu atual cenário, ela provoca mudanças. E a gente não quer provocar mudanças, né? E aí eu sempre lembro muito do Holanda, né, no Raízes do Brasil, que ele fala um homem cordial no Brasil, que o brasileiro, né, as brasileiras, enfim, tem muito essa coisa do não vamos denunciar, não vamos, né, não vamos na justiça, não vamos fazer, não vamos conflitar, né? Dentro das empresas a gente acaba vendo isso também, não vou, o cara foi machista comigo, mas não foi bem isso que ele falou, né? A gente tem essa cordialidade, a gente tem esse jeitinho brasileiro de lidar com essas questões, e aí já puxando um pouquinho para as empresas, que eu vou ser muito sincero, assim, gente, felizmente, hoje em dia, eu não tenho mais medo de dizer que eu sou um ativista da área de direitos humanos, principalmente dentro de uma empresa. Obviamente, o meu cargo me possibilita, né, esse lugar de poder e de fala. Porque assim, tu foi machista, racista, homofóbico, vai ser aberto um processo de investigação dentro da tua empresa. Uma vez que isso é constatado, você vai ser demitido. Ou você vai sofrer um processo, porque hoje é crime. Então, o que eu digo para as pessoas, se tu não quer no amor, tu não está aberto no amor, de realmente, né, que racista, homofóbico, capacitista, todos nós somos.
A gente tem que tirar o debate desse lugar cristão de quem sobe e quem desce, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Né? Não dizendo que as pessoas que acreditam nisso, mas o debate não pode estar num caráter religioso, porque religião é privado. A gente precisa transformar isso num debate público. Quando a gente vai para o público, a gente tem que dizer, nós somos essencialmente. Eu nasci dentro de uma sociedade que é estruturada dessa maneira, não tem como eu não ser. Então, o que eu faço? Eu preciso me desconstruir, eu preciso realmente, ou me reconstruir, né? Agora também tem essa questão do desconstruir, né? Eu me reconstruir, me redescobrir dentro da sociedade aquilo que eu entendo como mais correto, né? E dentro das empresas a gente faz esse processo. Então, para mim é muito tranquilo dentro de uma organização, eu falo aqui para o pessoal que talvez não está dentro de uma empresa, ou que, né? Eu gosto da área, mas será que vale a pena? A gente vale muito a pena. Porque assim, ó, não existe mais espaço dentro de uma organização. Se tu trabalha dentro de uma empresa, que digamos que isso é aceito, tu tem a possibilidade de sair muitas vezes daquele lugar e tentar uma organização, né? Então, as empresas já estão olhando que, tipo, se eu quero os melhores empregados, eu preciso investir nisso. Eu preciso oferecer esse ambiente de trabalho. Então, eu me sinto muito seguro que se um dia eu sofrer qualquer tipo de preconceito dentro da minha organização, não quer dizer que eu quero a demissão da pessoa de pronto. Não, eu quero que a empresa seja responsável por reeducar essa pessoa aqui dentro e dizer quais são os nossos valores e aquilo que a gente acredita. Então, eu não vejo mais como um retrocesso. Não consigo ver. Por mais que a gente tenha um pequeno grupo, e é um pequeno grupo, a gente precisa lembrar, né? Pensem em vocês, quantas pessoas vocês conhecem? Quantas delas são realmente pessoas que intencionalmente são pessoas que promovem o ódio? Pouquíssimas pessoas. Mas o problema é que quem promove o ódio faz muito barulho para dar medo em quem não promove o ódio, em quem promove os direitos humanos. Então, a gente fica com essa sensação de que o outro lado ele é maior, mas ele não é, gente. Então, obviamente, a gente está numa construção, mas a gente tem que estar atento, obviamente, né, para realmente não ter retrocessos, né, a ditadura militar está aí, a gente sabe, né, todas as ameaças que a gente sofre todos os dias, mas dentro das organizações eu fico muito tranquilo. Já na rua eu não sei, na rua, se eu sofrer algum caso de homofobia, se eu for para uma delegacia, provavelmente aquele delegado, aquela delegada, ela vai entender aquilo como um mimimi. Isso é verdade. Por mais que as leis estejam aí, os nossos órgãos públicos não estão preparados para lidar com temas de direitos humanos. A gente acabou de ver um caso de que a polícia criou uma câmera de gás, né, para matar uma pessoa. Segundos depois, horas depois, a gente recebe um vídeo de que um agente da polícia ensina como que faz aquilo. Então, é o Estado promovendo, né, esse ambiente. Mas dentro das organizações, eu digo para vocês, né, hoje, principalmente se a gente está falando de médias e multinacionais, não existe mais espaço para esse tipo de coisa. Existe espaço realmente para tu conseguir. Então, eu, enquanto agente, me sinto mais tranquilo, obviamente. Muita terapia para conseguir lidar, né? Realmente tentar desligar no final do dia, porque eu digo, quem trabalha com direitos humanos, liga o jornal e vê Jornal Nacional, está trabalhando. Que recebe informação, começa a refletir, começa a pensar em todos os problemas sociais e está ali trabalhando também, né? No trabalho, enfim. Não tem uma resposta, a gente não tem um caminho. Quem se propõe a trabalhar com direitos humanos, eu acho que vai ser uma pessoa até o último dia da sua vida, né, ter essa sensação de que poderia ter feito mais, mas acho que a gente precisa ter consciência de vamos fazer aquilo que é possível com as ferramentas que eu tenho hoje, né? Se eu conseguir converter alguma pessoa, né, num diálogo, né, alguém que seja realmente disposta ao diálogo, e não uma política de cancelamento, porque isso não resolve nada. Ninguém é cancelado, ninguém cancela Bolsonaro, ninguém cancela Trump, ninguém cancela essas pessoas, a gente não tem poder para isso, por mais que a gente tente. Realmente eu acredito que é o diálogo, é a única forma, é construindo ponte. Quando eu interajo com algum colega de trabalho que ele tem um entendimento de que não existe machismo, racismo, eu não vou ofender ele, eu vou tentar entender ele. De onde que vem esse lugar e onde a gente sempre tem algum lugar que a gente conecta, sempre. Então, um profissional que trabalha com direitos humanos, com certeza vai ter que trabalhar muito inteligência emocional, inteligência social, inteligência cultural, escuta ativa, porque a gente tem que estar muito aberto ao outro. E ao outro como ele vem para a gente. E atender, acolher para transformar. Eu acredito muito nisso. É o que eu tento trazer para o meu dia, acolher para transformar. E não ser mais uma pessoa bélica nesse mundo, né? Acho que é um pouco isso. Pensando nisso que o David trouxe, uma boa estratégia para os alunos de relações internacionais, agora falando especificamente para esse público, mas também de qualquer área, né?
trabalhem, enquanto estiverem cursando a sua graduação, trabalhem em instituições sociais para chegar mais perto das diferentes realidades, né? É uma boa maneira de treinar a escuta, a sensibilidade social, né? O David deve ter passado por isso quando foi voluntário no GAIRE. Então, quando a gente se aproxima daquele público-alvo de determinado projeto, acho que eu fiquei offline. Mas eu dizia que quando a gente se aproxima do público-alvo de determinado projeto social, a gente consegue desenvolver essa sensibilidade, desenvolver essa escuta e desenvolver essa potencialidade de diálogo. Então, essa pode ser uma estratégia, e isso é bom quando você começa treinando isso ainda na graduação. Faça um trabalho voluntário, sempre que possível, faça um trabalho voluntário. Essa pode ser uma boa estratégia. Aí você vai conhecer direitos humanos na prática. Pessoal, chegamos a 1 hora de podcast, de videocast. Muito interessante a discussão e falar sobre direitos humanos, mercado de trabalho. A gente vê que tem espaço, sim, para atuar com direitos humanos. Há um avanço recente, mais consistente, ainda que haja muita discordância e vozes nem tão próximas, mas há espaço para a gente trabalhar com direitos humanos, se qualificar, igual a Simone comenta, e ver as práticas, a experiência de empresas e de profissionais como o David traz para a gente leve isso para o nosso dia a dia. Praticar direitos humanos, trabalhar com direitos humanos, não requer que você esteja em uma corporação ou em uma organização grande. Naquilo que você estiver fazendo. Se é uma instituição pequena, quais são as práticas que a gente está adotando, o que a gente pode melhorar. E tem que estar no nosso dia a dia, não só como um discurso vazio, político, ou uma prática oportunista de uma empresa. Não, isso não tem que ser assim, tem que estar enraizada. E foi legal que a Simone comentou que tem que estar ensinando, como se ensina isso, tem que ensinar desde sempre para as pessoas. E para aqueles que não tiver a oportunidade de aprender na escola, a gente tem que promover a formação deles, entender eles, conversar, não cancelar, igual o David comenta. Algo faltou ali. Em que momento? Tem que voltar a ter esse espaço para comunicar. Igual eu comentei, me ausentei muitas vezes de discussões porque a gente fica realmente com medo. Se não tiver ali naquela hora condições de, mais anote, reflita, se instrumentalize, oriente, encaminhe para alguém que possa. Tem que fazer correntes. Falar de direitos humanos não é uma conversa solitária mais. Compartilhe as experiências, procure outros profissionais. Isso é fundamental. E a gente tem que sair e romper nossas bolhas. A academia está rompendo uma bolha, finalmente, na área de direitos humanos. A gente vê um pouco mais de profissionais de direitos humanos indo para a mídia, talvez por função de conflitos, alguma conscientização maior, mas ainda há muito por ser feito. Mas há espaço, sim. Esse é o nosso podcast, Análise Internacional. Como o nome diz, a gente tem que falar de análises como profissionais analistas formados em internacionais, em direito, e tem que analisar para romper com o achismo, com a fake news, com a desinformação. Da mesma forma que tem muitas pessoas falando de direitos humanos, mas como a integrar elas, como pensar de forma conjunta, há caminhos aí ainda a serem percorridos, caminhos, né? Porque não há um único caminho, igual a Simone disse, cada um vai ter uma opinião sobre o que é direitos humanos, mas o fato de estar pensando no lado humano, colocando a pessoa em primeiro plano novamente, esse esforço é primordial e sempre válido, desde que, como a gente sempre pensa, não é colocar o outro para maldade, né? Tem que ser para defender, para que ela possa viver, ter sua expressão.
David, passo para você, para o seu agradecimento, jabá, como as pessoas te encontram. Obrigado Guilherme, obrigado Simone, obrigado a todo mundo que ainda está aqui conosco, né? Acho que foi realmente um momento muito especial, muito interessante, sempre bom, mesmo que de forma virtual, voltar, de certa forma, à academia e a colegas da área de relações internacionais. A gente, depois eu terminei a faculdade em 2017, a gente acaba até perdendo um pouco, né, digamos, esse costume de debater, mas é bom relembrar que, na verdade, apesar de, né, não está... que a minha formação de direitos de diversidade e inclusão, eu também estou fazendo relações internacionais, né? Então, é bom relembrar disso, então obrigado por essa oportunidade. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, David Reis, Inclusão, Diversidade, acho que dá para buscar assim, o Rock Content, David Reis, dá para achar no LinkedIn. Fico à disposição, caso alguém queira conversar mais especificamente como que foi, talvez, essa minha jornada na área de direitos humanos, empresa privada, qual que é o caminho, se existem cursos, se não existem, o que é melhor primeiro. Tenho trabalhado já também muito com mentoria de carreira, principalmente na área de tech, empresas internacionais, de forma voluntária, obviamente, ajudando as pessoas a se organizar, revisão de currículo, LinkedIn, preparação para entrevistas, então fico também à disposição aí. É isso, agradecer pela oportunidade, amei o papo, demais, de verdade, sempre bom discutir, às vezes a gente acaba estando muito na operação, e a gente esquece da importância de refletir sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Então, foi uma hora de uma oportunidade aí para pensarmos juntas, né? Juntos aí, um novo lugar, né? Qual lugar nós queremos estar. Então é isso, obrigado. Obrigado, David. E Simone, como a gente encontra para tomar chimarrão e conversar um pouco? O chimarrão, por enquanto, é só virtual. Podem me encontrar em todas as minhas redes, Instagram, LinkedIn, pelo meu nome, Simone Andrea Schwinn, tá? SCHWINN. Eu sei que é difícil, eu tenho sempre que soletrar o meu sobrenome, mas procurem lá, Simone Andrea, vocês vão me encontrar. Também sou professora dos cursos da ESE, então se alguém quiser fazer um dos meus cursos na ESE ou dos meus colegas, procurem a escola, que tem cursos excelentes, não só para profissionais da área de relações internacionais, mas para profissionais de todas as áreas. Lembrando que direitos humanos é um tema transversal e interdisciplinar, que vale muito a pena ser estudado e ser debatido. E aí o David falava agora, né, nos seus cumprimentos a todes. Porto Alegre acabou de aprovar um projeto de lei que impede que se use o todes, né, nos espaços públicos, nos eventos públicos. E isso desconsidera, isso é questão de direitos humanos, parece uma coisa menor, mas porque a questão da linguagem e da língua é uma que tem que ser inclusiva também. Então, quando você usa uma lei sob o pretexto de estou defendendo direitos, então eu vou usar uma lei que impede determinado procedimento, eu estou violando direitos humanos, sob o pretexto de que existe uma gramática normativa que tem que ser respeitada e que todos não existe na língua portuguesa. A língua é viva, e a língua é um importante instrumento de comunicação. A língua, e isso me preocupa bastante, a forma como nós, profissionais, nos dirigimos às pessoas, ao nosso público, nós estamos nos fazendo entender? Nós estamos incluindo todos e todas nas nossas falas? Isso parece coisa menor, mas não é. Então, gente, eu agradeço imensamente ao David por ter aceito o convite, fiquei muito feliz. Agradeço a Márcia, que me colocou em contato com o David, nossa querida amiga, que estava aqui, estava aqui, ainda está. Agradeço o Guilherme por ter construído esse espaço e por ter aceito a minha sugestão de trazer o David. Eu acho que o encontro ficou nosso podcast ficou muito rico, muito especial com essas contribuições. E me sigam, estou aprendendo a fazer videozinho no TikTok agora,
Tá. Me sigam nas redes e vão lá fazer os cursos da ESE. Obrigado, Simone, David, aos colegas que acompanharam. Vou me despedindo, mas feitos os convites, acompanhem, valorizem o trabalho de profissionais como a Simone. A gente precisa dar mais espaço. Participem do curso, critiquem. Eu costumo dizer que tem que apertar para ver onde dói, para que a gente melhore, traga mais, aprimore sempre. Quem já participou das aulas da Simone conhece, acho que eu vou comentar, acho que está aqui no chat, foi a Paula esses dias. Paula, você comentou que já estava fazendo um curso de direitos humanos, estava gostando bastante, passei o comentário para a Simone. Legal, né? O professor é o combustível para a gente fazer mais, né? Acreditar e produzir mais curso, melhorar, desenvolver. Pessoal, nos vemos em breve, então, próximos episódios dessa série, a gente falar sobre nossas carreiras, desafios da profissão. Boa noite a quem está aqui, bom dia, boa tarde, quem for ouvir, assistir depois. Foi muito legal estar aqui com vocês. Até breve, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.